Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos então começar a nossa aula de hoje, que vai ser uma aula bem rapidinha. Nós vamos falar sobre text genres and literary genres, tá? A gente vai falar de gêneros textuais e gêneros literários. A gente viu a importância do skimming e do scanning na aula passada, e também dos false cognates, né, que são os falsos cognatos, para a interpretação de um texto, para o entendimento de um texto em inglês. Hoje a gente vai ver o quanto é importante você entender, tá, o gênero de um texto. Óbvio que não é obrigatório você saber que aquele gênero, que aquele texto ali, por exemplo, é um romance, é um conto, uma crônica, uma carta, mas te ajuda bastante a saber. Por quê? Porque cada um deles tem um objetivo diferente, né? Então, quando você vê, por exemplo, um cartoon, né, ele tem um objetivo de fazer uma crítica social ali em cima, daquela imagem que ele está mostrando, né? Se você tem, por exemplo, uma crônica, né? Você vai ver que geralmente é algo baseado na vida real, né? Na vida cotidiana nossa. Então, você sabendo isso, você já tem um pouco, vamos dizer assim, meio caminho andado. Meio caminho não, vamos dizer que 10% do caminho você vai conseguir compreender, porque você vai entender de que gênero textual está se tratando. When you read something, it helps to know what kind of text it is and why it was written. Então, é importante a gente saber, né? Por quê? Nos ajuda a entender que tipo de texto é aquele e por que ele foi escrito. Nenhum texto é escrito aleatoriamente à toa. Tá? Esses textos eles são escritos com um objetivo. Então, você sabendo o gênero do texto, você vai saber qual o objetivo da pessoa que escreveu, tá? Text genres are different ways of communicating a message, according to rules, purposes, audiences, and intents of the communicator. Então, dependendo, né, da intenção de quem está comunicando, né, da proposta, do texto, né, de acordo com os papéis que a gente tem ali dentro, de personagens, etc., a gente consegue entender, né, essa mensagem aí que está sendo comunicada. They are usually characterized by certain regularities of form, but the most important function of each genre is the social action tried to be accomplished. Então, ele está dizendo que por trás de cada gênero textual, né, tem uma ação social ali, né? A gente tem um autor que escreveu sobre isso, deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui. Ele, ele escreveu um livro chamado O Prazer do Texto. Eu esqueci o nome dele agora. Mas tudo bem, eu vou lembrar até o final da aula, espero, né? Becoming familiar with the genres can help you predict what you are going to find in the text. Aquilo que eu expliquei, tá? Você, entendendo qual é o gênero textual, você já faz uma previsão do que vai aparecer, né, o que você vai encontrar no texto. Thus contributing to your further understanding of the subject as a whole. Então, para você entender o significado, né, por um todo, a gente já vai fazendo essas previsões aí, e uma delas é entender qual o gênero do texto. Text 1. Teacher. Maria, please point to America on the map. This is it. Well done. Now, class, who found America? Maria did. Isso aqui é uma piada. It's a joke. Então tá aqui, ó. What's a joke? It's a short test with a funny or surprising ending. Então é uma história pequenininha, com um final engraçado ou surpreendente, tá? Qual a intenção da piada? Provoking laughter or amusement. É deixar a pessoa com um sorriso no rosto, né?
e por aí vai. Sense of humor varies according to each culture. What can be funny for us Brazilians may not be funny for Europeans, but all of them can laugh at a funny joke. Por essas e outras, às vezes a gente vê qual o humor da tira e a gente fica com aquela impressão de que, não tem humor. Para nós não tem humor. Né? Pausa para apreciação de uma linda camisa. Olha, adorei, gente. Obrigado, tá? Parabéns. Ficou muito linda. Pena que não dá para exibir nas ruas, né? Por enquanto, mas me aguardem. Em 2021 eu vou usá-la. Muito, muito, muito. Adoro roupa preta. E essa aqui é lindíssima. Adorei, adorei. Sense of humor varies according to each culture. Então, assim, o senso de humor ele vai variar muito, né, de acordo com cada cultura. Então, por isso que, assim, às vezes o que está escrito lá qual o humor da tira, às vezes para nós não tem humor, mas para eles tem muito humor, né? Aqui nós temos um texto 2, a Good Readers. Aí vem, isso aqui parece um infográfico, né? Que aí vem dando várias informaçõezinhas ali. Jerry, Jerry é a poster, é um pôster, né? A large, usually printed placard, bill or announcement, often illustrated. Gente, eu não sei se vocês perceberam, às vezes eu levanto para enxergar, tá? As pessoas devem achar que eu tô com dor na coluna, alguma coisa, não, tá? É porque eu levanto assim para enxergar direito, porque se eu fizer assim, aqui em cima é para longe, tá? E aqui é para perto. Aí eu tenho que levantar a cabeça para ler. Ó, assim já fica embaçado. Aí eu tenho que fazer isso aqui. Qual a intenção desse gênero poster? Advertising or publicizing something. Então é publicidade, tá? Vamos ver aqui. Aí nós temos some common text. Ok. Some common text genres are. Então nós temos aqui alguns gêneros textuais, os mais comuns, tá? Ads, biographies, comic strips, charts, emails, graphs, instant messages. Hoje em dia a gente tem muito, né? Esses mensageiros instantâneos aí, como o WhatsApp e por aí vai, tá? SMS, instructions, interval lists, maps, menu, Então aqui, o número 1, a gente vai circular a alternativa correta para completar a frase. Então a gente tem aqui, ó, Jared test, vocês vão circular essas palavras aqui, tá? O 2, vamos ler a descrição de cada um deles, tá? E depois dizer se é uma receita, biografia, um guia de viagem, um texto científico ou uma publicidade lá, advertisement. O 3, tem um texto, aí vocês vão responder, what kind of text is it? What is the intent of the text? Então, que tipo de texto é esse? Qual a intenção desse texto? Could this test be written in a newspaper as a notice, for example? Esse tipo de texto poderia ser escrito num jornal como uma notícia, por exemplo? Aí vocês vão dizer. Aqui a gente tem as fotos de alguns tipos de textos e vocês vão ter que escolher se é advertisement, ID card, receipt, musical score, birth certificate or prescription. E aí vamos para literary genres. Gêneros literários. A gente sabe que aqui no Brasil os 3 gêneros literários mais importantes são gênero lírico, gênero narrativo, e aí a gente mistura com épico, né? Antigamente era épico, e o gênero dramático.
In English, it's the same thing. As you can see, we have here epic or narrative, lyric, and drama. And inside of them, we have some groups, some text, text genres. Yes, eu esqueci. Então a gente tem aqui, ó, os gêneros literários, tá? São 3 tipos de gêneros literários: o épico ou narrativo, o lírico e o dramático, igual em português, tá? Aí nós temos aqui, ó, literary genres are categories of literary composition that can be defined by technique, tone, content, length, etc. Então, o que vai dizer que aquele texto faz parte de algum gênero? A técnica usada, a técnica, né, como a gente diz, é o caminho que o autor escolhe para escrever seu livro, tá? A gente tem uma novela, né? Quando eu falo novela, é diferente da novela televisiva, né? A novel, ela vamos dizer assim, é um romance, tá? Então ela tem vários, vamos dizer assim, ela tem vários conflitos ali dentro. Um conflito ele se resolve para iniciar um outro conflito, tá? Então tem essa rotatividade de conflitos dentro de uma novel, tá? Aí nós temos também a soap opera, que é a nossa novela televisiva, né? Que é mais ou menos parecido, né? Só que são, vamos dizer, mídias diferentes. Enquanto a novel a gente vai encontrar no livro, soap opera a gente encontra na televisão, tá? A gente tem as séries, né? Nós temos os ensaios, textos de fantasia, de mitologia, tá? No gênero lírico a gente tem a poesia, né? Tem o soneto, a ode, né? Tem cordel aqui no Brasil, a gente tem o haikai também e várias outras coisas. Para ser um texto narrativo, o que ele precisa ter? Ó? É uma história longa, não é dividida em, vamos dizer assim, estrofes, tá? Ela é dividida em capítulos, no caso, né? Ela vai recontar as aventuras das personagens. Originalmente, essas histórias eram centradas em figuras divinas ou heróicas. Era o épico, tá? A gente tinha deuses, né? Semideuses, reis, figuras militares, então eram figuras históricas, né? Eram figuras históricas importantes para, vamos dizer assim, para alguns países, reinos, né? França, Inglaterra, por aí vai. Nowadays, né? Hoje em dia, essas mudaram, né? As personagens, então a gente tem presidentes, trabalhadores, pessoas famosas, né? Eles habitam essas histórias narrativas, seres encantados e por aí vai. Tá? Então a gente tem a fábula, poesia épica, romance, short story seria uma história curta, crônicas. Essa short story deve ser conto, né? Essay, que é ensaio, fantasy, história de fantasia, mythology, mitologia, legend, é lenda, science fiction, que é todo mundo adora, ficção científica. Tem mais de mystery, né, thriller, comedy, romance, por aí vai. Lyric. O gênero lírico ele é feito de textos que expressam os sentimentos de quem está escrevendo, tá? Suas emoções, seus pensamentos, tudo de uma forma subjetiva, tá? Realmente, geralmente, ou sempre, ou não, tá? Essas poesias são escritas em primeira pessoa. Esse sempre não ficou horrível, né? Geralmente, tá?
Não é sempre, agora sim, não é sempre que as poesias são escritas em primeira pessoa, tá? E também a poesia originou a música, né? E é a questão de recitar, recitar acompanhado de um instrumento musical. Vocês já devem ter visto que a pessoa fica falando e a outra pessoa fica tocando um piano, um violão ali por trás. Drama. This journey presents a story that is impersonated by actors. Então, o gênero dramático é um gênero que apresenta uma história que a gente coloca os atores para fazer, né? Num palco para uma audience, para uma plateia. The drama author writes the story in the form of a pantomime or a dialogue. O autor, né, o autor dramático, ele vai escrever a história de forma de pantomina. Pantomina é imitando, né, fazendo gesto. É como se fosse o Carlitos, né, que ele não falava nenhuma palavra, mas ele fazia gestos e as pessoas entendiam, né? Então, na forma de pantomina ou um diálogo. E mostra o conflito dos characters, ó, das personagens, tá? Então pode ser comédia, tragédia, a farsa, melodrama ou um drama musical, tá? Aqui tem alguns tipos, ó, a biografia, Harry Potter, né? Ó, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, o Shrek, aqui é o que Odisseia e a Viagem do Elefante do José Saramago. Tá? Então tem alguns textos, eu gostaria que vocês lessem, tá? Para depois a gente fazer os exercícios. Eu vou deixar os exercícios lá para vocês saberem quais que vocês vão fazer, tá bom? Muito obrigado. A aula foi curtinha, mas foi muito boa. Muito obrigado, ó. Beijão, amo vocês. Fiquem com Deus.